Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por tua imensa bondade e misericórdia em nos permitir, ó Pai, estar aqui na tua casa, ó Deus, nesta casa de oração, a fim de aprendermos mais da tua palavra, a fim de nos deleitarmos, ó Pai, nas tuas maravilhas. Conduz-nos ao entendimento, ó Deus, correto desse texto, a fim de que possamos, ó Deus, aplicar as verdades aqui expostas aos nossos corações e viver conforme elas. Nos ajuda e a todos aqui que aqui se encontram e também aqueles que estão a caminho, Pai querido, para ouvir o estudo da Tua Palavra. Que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu gostaria de abordar esse texto, com os irmãos, tomando como base o nosso catecismo. O Catecismo Maior de Westminster, a pergunta de número 185, na verdade, a partir da pergunta 178, o Catecismo vai falar sobre a oração, desde o que é oração, passando por a quem devemos orar, o que é orar em nome de Cristo, por que devemos orar em nome de Cristo, como o Espírito nos ajuda a orar, por que devemos orar, pelo que devemos orar e como devemos orar, antes de entrar, propriamente dito, na exposição da oração dominical, famosa oração dominical, ou oração do Senhor, ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, se a gente pegar aqui a definição que o nosso símbolo de fé fala, de oração, o que é oração, ele vai dizer na pergunta 178 que a oração ela é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Esse texto que a gente leu, a gente não encontra aqui propriamente uma oração no sentido tradicional ou comum, que nós entendemos como o ato de fechar os nossos olhos e colocar em palavras os nossos desejos a um Deus soberano, a um Deus invisível aos nossos olhos, invisível fisicamente nesse sentido, mas visível pelos olhos da fé. Mas se a gente for olhar lá na pergunta 185, que é a pergunta que vai, digamos assim, dirigir o nosso estudo hoje, a gente vai ver que, de fato, a postura dessa mulher cananeia, dessa mulher cirofenícia, portanto, uma gentia, ela não era judia, ela não fazia parte do povo da aliança, do povo do pacto. A gente vai ver que, segundo a definição dos nossos símbolos de fé, a gente pode enquadrar perfeitamente a postura dela na postura de alguém que, de fato, orou corretamente, de que obedeceu aos critérios de uma oração legítima. Pergunta, portanto, 185 do Catecismo Maior de Westminster: como devemos orar? E aí a resposta é a seguinte: devemos orar com solene apreensão da majestade de Deus e profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, com corações penitentes, gratos e francos, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. Então, os irmãos já conseguem perceber, de acordo com essa definição, que é exatamente essa postura que nós encontramos aqui nessa mulher, que, volto a dizer, não era judia, não conhecia, não andava com Cristo, mas aproveitou a ocasião em que ele havia passado na cidade dela, estava alojado numa casa. O texto diz que Jesus ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. A gente vai explorar também o texto paralelo a esse, que é o texto de Marcos, capítulo 7, que vai narrar o mesmo evento, contudo dando detalhes diferentes dos que nós encontramos aqui em Mateus. Lá no texto de Marcos, se os irmãos forem olhar no capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 24, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus ele se levantou, e partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se.
E aqui eu já chamo a atenção para um fato muito interessante, que eu chamaria de o maravilhoso paradoxo, né, das misericórdias de Cristo, do amor de Cristo, porque ao mesmo tempo que o texto diz que Jesus ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali naquela cidade, por outro lado diz que ele não pôde ocultar-se. Como assim? Cristo, que é todo-poderoso, que é Deus, como assim ele não pôde fazer algo? Como assim ele desejava que ninguém soubesse que ele estava ali e, no entanto, a sua vontade foi frustrada? Eu amo esses paradoxos porque eles nos apontam para aquela verdade que o salmista tanto fala, que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus ele não pode, é contra a natureza de Deus rejeitar um coração contrito e quebrantado. Daí porque Jesus ele não pôde ocultar-se. Exatamente porque aquela mulher ela tinha um coração assim, um coração contrito e quebrantado, um coração que, segundo a gente vai ver daqui a pouco, obedece a esses critérios que o nosso catecismo, o maior de Westminster, coloca sobre a postura ou o modo correto de orar. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, de acordo aí com a resposta do nosso catecismo, é que essa mulher, Ciro-Fenícia, cujo nome nós não sabemos, não nos é dado aqui, não nos é informado o nome dela, ela tinha uma solene apreensão da majestade de Deus. Como é que nós sabemos isso? No versículo 22 do texto de Mateus 15, a gente vê pela maneira como ela aborda Cristo, como ela se refere a Ele. Então ela clamava, Senhor, Filho de Davi. Então, primeiramente, ao chamá-lo de Senhor, que, como nós sabemos, no grego aqui é uma equivalência do nome pactual de Deus no Antigo Testamento, Yahvé. Então, ela reconhece que não está diante de alguém comum, de um ser humano comum. Ela reconhece que, ao mesmo tempo em que a natureza do problema da sua filha pedia uma intervenção sobrenatural, ela só poderia recorrer a alguém que tivesse, né, poderes sobrenaturais para resolver aquele problema. Certamente o problema de sua filha não era um problema clínico. E aqui é preciso a gente fazer uma distinção, né? A Bíblia, ela ora fala de pessoas que tinham problemas de epilepsia, ou seja, um problema clínico. Ora, ela atribui certas doenças ou certas incapacidades humanas à possessão maligna. E aqui nesse texto nós vemos que não se trata de um problema clínico que pudesse ser tratado com medicamento, mas de um poder sobrenatural contra o qual o ser humano ele não tem nenhuma chance de reação. E era exatamente esse o problema da filha daquela mulher. Ela estava endemoniada. E o fenômeno, irmãos, da possessão demoníaca, na Bíblia a gente vê ele acontecendo com uma profusão muito grande no Novo Testamento. No Antigo Testamento a gente tem alguns casos, poucos, mas no Novo Testamento a gente vê que a impressão que dá parece que os demônios eles estavam só esperando Cristo aparecer para se manifestarem de uma maneira mais abundante. E esses dias eu estava justamente meditando sobre isso e de repente me ocorreu que talvez o fenômeno da possessão demoníaca, lembrem, o diabo, ele é um imitador fajuto dos atos de Deus. Tudo quanto Deus faz, o diabo procura imitar. Ele é perito na arte de iludir, de enganar. E de repente me ocorre que talvez as possessões demoníacas elas sejam uma tentativa demoníaca, diabólica, de dizer a Deus, olha, nós também conseguimos encarnar. Assim como o Verbo se fez carne em Cristo, nós vamos imitar isso, fazendo o quê? Nos apoderando do corpo das pessoas. E aí, os teólogos, eles vão dizer, por exemplo, que, de fato, os episódios de possessão demoníaca que a gente vê no Novo Testamento, eles são realmente
posturas, né, diabólicas no sentido mesmo de afrontar a Cristo, de afrontar a sua autoridade. E conforme nós vemos nos relatos dos evangelhos, Cristo, ele tinha um poder, né, sobre os demônios. E ele expulsava os demônios das pessoas. Então, esse caso aqui que nós temos diante de nós é um caso desses, né, de um demônio que se apoderou, né, do corpo. A gente não sabe se era uma criança, a gente não sabe, enfim, a idade da menina, mas o fato é que isso levou a sua mãe a buscar ajuda naquele que tinha o poder para resolver aquele mal, para curá-la daquele problema, né? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela se dirige a Cristo, conforme aí diz o nosso catecismo acerca de como nós devemos orar, a postura correta que nós devemos ter na oração. Ela se dirige a Cristo de fato com uma solene apreensão da majestade divina. Novamente, ela não está se dirigindo a alguém comum, ela não está se dirigindo a alguém com quem ela tentou diversas vezes resolver aquele problema, não. Ela foi direto naquele sobre o qual ela ouvia falar que tinha poder para fazer as coisas. Então ela vai chamar Cristo, né, de filho de Davi. Então a gente vê que possivelmente essa mulher ela estava de alguma forma familiarizada, talvez, com algo da tradição judaica, e talvez ela tenha efetivamente ouvido esse epíteto, essa expressão atribuída ao próprio Cristo, né, filho de Davi. E é assim que ela se dirige a ele, ou seja, aqui ela está mostrando que ela de fato crê que ele é o filho de Davi prometido desde o Antigo Testamento. Aquele que se assentaria sobre um trono e cujo reinado jamais teria fim. Vocês devem lembrar que quando Deus ele fala na questão da construção do templo, ele diz a Davi que Davi não poderia fazê-lo porque as suas mãos estavam sujas de sangue e que seu filho é que construiria o templo. Normalmente a gente acha que Deus está mirando Salomão. De fato, Salomão ele constrói o templo. Mas o templo que Salomão constrói, ele é derrubado. Ele depois é reconstruído. Na verdade, o texto, Deus ele está se referindo ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. E é isso mesmo que Cristo vai falar acerca, quando ele está com seus discípulos. Vocês estão vendo esse templo? Pois eu vos afirmo que não restará dele pedra sobre pedra, mas em 3 dias o reconstituirei. Diz o evangelista que ele estava se referindo a si mesmo. Quer dizer, Cristo é o templo de Deus. Cristo é o templo de Deus. Então, a mulher, ao chamar Jesus de filho de Davi, ela está afirmando que de fato crê que ele é o Messias prometido. O texto também, no verso 25, vai dizer que ela veio e o adorou. Lá no texto de Marcos, no capítulo 7, no verso 25, vai dizer que ela lançou-se aos seus pés. E, de fato, isso vai ser importante para a gente entender a própria parábola que Jesus vai contar em seguida acerca do cachorrinho que come debaixo da mesa dos seus senhores. A postura daquela mulher era, de fato, como um cachorrinho que se lança aos pés do seu dono, procurando o seu favor. Isso por quê, irmãos? Porque essa mulher, ela teve essa solene apreensão, percepção da majestade de Deus. A segunda coisa, de acordo aí com a resposta do nosso símbolo de fé, é que ela não somente teve essa solene apreensão da majestade de Deus, mas também uma profunda convicção de sua própria indignidade. Então, quando Jesus ele vai abordá-la, quando Jesus vai dizer assim para ela, olha, não é justo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui é importante dizer que a palavra usada aqui para cachorrinho não é a mesma palavra, por exemplo, quando Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7,
Verso 6, não lanceis aos cães o vosso tesouro, a vossa pérola, está aí no capítulo 7, verso 6, não deis aos cães o que é santo. Aqui não é a mesma palavra, né? De fato, a figura do cão é algo hediondo nas Escrituras. Se vocês forem lá para o Antigo Testamento, vocês vão ver os cães aparecendo em situações de treva, situações, essa é a palavra mesmo, hediondas. Por exemplo, quando Deus ele manda o profeta Elias proferir uma profecia contra Acabe e Jezabel, ele vai dizer que os cães lamberiam, né, o sangue de Acabe, o sangue de Jezabel. É exatamente isso que acontece. Então, o cão ele está associado a essa coisa hedionda, suja. Não é nada elogioso chamar alguém de cão, não é nada elogioso dar o nome de uma pessoa a um cão. Isso era um insulto, né? Até bem pouco tempo atrás, no tempo de Calvino, por exemplo, os inimigos de Calvino davam o nome dele a cachorros de rua. Mas não é desse cão que Jesus fala. Ele fala de fato de um cachorrinho doméstico, de um cachorrinho de estimação, né? Isso é importante a gente salientar. Mas vejam, os filhos eles devem ter de fato a primazia sobre os bichos, sobre os cães, sobre os cachorrinhos. E o que Jesus está falando aqui é que os israelitas, né, os judeus, eles são os filhos, porque Jesus ele havia vindo para os judeus. A salvação vem dos judeus e é para os judeus. Cristo, como judeu, como filho de Davi, obedecendo a linha genealógica de maneira perfeita, de fato ele havia vindo para o povo judeu. A prioridade, a primazia era dos filhos do povo da aliança. Mas aqui Jesus ele está numa cidade que é uma cidade gentia. E é importante a gente observar qual é a mesma cidade onde Jesus ele começa o seu ministério. Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade... E é interessante quando a gente começa a pensar nos propósitos de Deus no tocante à geografia de um local. É muito interessante quando a gente começa a estudar isso. Tem um livro do Palmer Robertson chamado A Terra de Deus, onde ele vai fazer um estudo da geografia aplicada aos propósitos divinos, aos propósitos redentivos. E lá ele vai colocar que Cafarnaum era uma cidade que apontava, né, era uma cidade litorânea que apontava para todas as direções. Ela apontava para fora. E Jesus ele começa o seu ministério justamente em Cafarnaum para anunciar que de fato ele é a luz dos gentios. Aqueles que estavam em trevas agora vão ver. Ele não somente viera para salvar o povo judeu, mas ele era a luz que ia resplandecer para o mundo gentio que estava em trevas. E Jesus aqui, ele está, de fato, digamos assim, num território inimigo, num território hostil. Ele está numa cidade gentílica, Tiro e Sidom. Se a gente voltar um pouquinho no texto de Mateus, lá no capítulo 11, a gente vai ver que Jesus ele já havia falado sobre essa cidade, Tiro e Sidom. Quando Jesus ele está proferindo o seu famoso ai, ou lamento, a ameaça contra as cidades impenitentes, as cidades judias, as cidades israelenses que não haviam crido na sua palavra, no seu ministério, né? E aí no verso 21, do capítulo 11, diz lá, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Percebam que Jesus aqui, de certa forma, ele já está apontando para essa cidade de Tiro e Sidom, apontando que promoveria alguma coisa ali, naquela cidade, porque haverá menos rigor para essa cidade no dia do juízo
do que para aquelas cidades para quem Jesus veio e, contudo, não o receberam, né? Então, a gente vê no texto que a mulher, ela tem essa convicção de que ela é indigna. Ela tem a convicção de que Jesus não havia vindo para ela. Ela tinha a convicção de que, de fato, ela estava numa posição inferior, de que ela devia aguardar as sobras, se por acaso sobrasse um pouquinho de misericórdia, com aquilo ela estaria satisfeita. Então, a sua postura é uma postura de fato que revela um coração transformado, é a convicção profunda de sua própria indignidade. Mas não somente da sua indignidade, mas também das suas necessidades. Qual era a grande necessidade dessa mulher? A grande necessidade era, verso 22, minha filha está horrivelmente endemoniada. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E aí, meus irmãos, a gente precisa, nesse ponto, pensar, né, até que ponto nós, especialmente nós que somos pais, até onde você iria por um filho? Até onde você iria pelo seu filho? Segunda-feira, completaram-se 10 anos do discurso, daquele que é considerado o melhor discurso de um ganhador do prêmio de melhor jogador de basquete da temporada da NBA. E há 10 anos, quem ganhou esse prêmio foi um jogador chamado Kevin Durant. Durant, ele é um dos 3 jogadores mais talentosos de sua geração, ao lado de LeBron James e Stephen Curry. E Durant, quando ele ganhou esse prêmio, ele fez diversos agradecimentos. Começou agradecendo os seus colegas de equipe, aqueles que estavam ali no dia a dia com ele, que o ajudaram, né, a ser o melhor jogador daquele ano, 2014. E, por último, ele resolveu homenagear sua mãe. E ele diz assim para sua mãe: eu acho que você não tem noção do que fez. E começa a contar a história deles. Você teve meu irmão aos 18 anos, 3 anos depois eu nasci, a sorte parecia contra nós, mãe solteira com 2 filhos aos 21 anos de idade, todo mundo dizia que não era para a gente estar aqui. Mudamos de apartamento em apartamento por nossa própria conta. E ele vai dizer que uma de suas memórias mais marcantes foi quando eles se mudaram para o seu primeiro apartamento, sem cama, sem móveis, e a gente simplesmente sentou na sala e se abraçou porque tínhamos feito uma conquista. Quando uma coisa boa acontece, eu costumo, ele diz, olhar para trás e ver o que me trouxe até aqui. No verão, você me acordava ainda de noite e me fazia subir ladeiras, me botava para fazer flexões, gritava para mim na torcida quando eu tinha 8, 9 anos. Não era para a gente estar aqui. Você fez a gente acreditar. Nos manteve fora das ruas, nos deu o que vestir, colocou comida na mesa. Quando você não comia para que eu e meu irmão comêssemos, você ia dormir com fome. Você se sacrificou por nós. Você é quem é a jogadora mais valiosa. A MVP, né? A grande jogadora. O prêmio. Quem merece esse prêmio é a senhora. São coisas que são caminhos que os pais trilham para ver o sucesso dos filhos, sacrifícios que são feitos. E essa mulher aqui, quando a gente olha para esse relato, a gente, novamente, como eu disse no início, a gente não sabe muito da sua história, e é interessante quando a gente olha para a Escritura, irmãos, porque quando você compara os relatos, né, dos sinóticos, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e esse episódio, por exemplo, ele só aparece nos evangelhos de Mateus e de Marcos.
É interessante que a gente vê que, por exemplo, o livro de Marcos ele é muito interessante porque ele parece meio que um microscópio. Por exemplo, vejam aí em Mateus 15, a partir do verso 29. Diz assim, ó, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Quando a gente vai para o livro de Marcos, no capítulo 7, a gente tem um zoom, uma espécie de zoom. No livro de Mateus a gente vê a coisa macro, a coisa geral. Jesus ele curou, né, aleijados, cegos, coxos, surdos e muitos outros. Aí no livro de Marcos ele dá um zoom e vai mostrar as narrativas particulares, as histórias individuais. Por exemplo, a partir do verso 31 do capítulo 7 de Marcos, vai dizer, nesse mesmo contexto, nessa mesma continuação, que Jesus, né, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos. Enquanto Mateus vai dizer que Jesus ele curou surdos, Marcos vai falar da história de um específico que foi trazido a Cristo. E daí Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Irmãos, esse é um gesto fantástico da parte de Cristo. Por exemplo, sabe lá quando Jesus ele vai curar um leproso? E diz lá o texto que Jesus toca no leproso e ele fica curado. A lepra era considerada uma doença cerimonial. O leproso ele era considerado cerimonialmente impuro, ele não podia se aproximar de ninguém. Ninguém podia se aproximar de um leproso sob pena de se contaminar e ser considerado impuro e ter que pagar por um ritual de purificação. E Cristo toca no leproso. E faz a gente pensar qual teria sido a última vez que alguém tinha tocado naquele homem. Então são esses gestos profundamente incríveis de Cristo, a sua preocupação de fato com a alma das pessoas, que nos faz ver, né, que nos faz, de fato, irmãos, encher a boca e louvar o seu nome, porque é exatamente isso que ele faz aqui com essa mulher. Essa mulher que é de uma nação gentia, que é de uma nação que não era para estar ali, que não era para ser alvo, né, do amor de Deus, no entanto, foi alvo do amor de Cristo. O texto do nosso catecismo também diz, não somente uma solene apreensão da majestade de Deus, e uma profunda convicção de nossa própria indignidade, necessidades e pecados, mas também com corações penitentes, gratos e francos. Onde é que nós podemos ver esse coração penitente, grato e franco dessa mulher? No momento que ela pede por misericórdia. Tem compaixão de mim. O alvo daquilo que ela estava pedindo era sua filha. Mas ela diz, tem compaixão de mim. É como se ela se colocasse no lugar da sua filha, é como se o endemoniamento da sua filha fosse o seu próprio endemoniamento. É como se sua filha possessa de demônios fosse ela própria a mulher possessa de demônios. E é por isso que ela pede, tem compaixão de mim. Eu estou a tal ponto identificada com a minha filha, que o favor que o Senhor fizer para ela, estará fazendo a mim. Somente, irmãos, um coração de fato transformado, um coração de fato penitente, um coração humilde, um coração grato, um coração franco e sincero, é que poderia abordar Cristo dessa forma. E ainda diz o nosso texto do catecismo, com entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humildade, com humilde submissão à sua vontade. Onde é que nos revela, irmãos, o texto
que a postura dessa mulher foi uma postura de alguém que tinha entendimento, fé, sinceridade, fervor, amor e perseverança, esperando nele com humilde submissão à sua vontade. É a resposta que ela dá a Cristo. E esse é um dos textos que eu mais gosto, né, no Novo Testamento. Aliás, as passagens que eu mais gosto no Novo Testamento, curiosamente, são aquelas passagens em que Jesus está lidando com pessoas que não eram judias, pessoas que eram escorraçadas, pessoas que eram desprezadas, pessoas que eram consideradas a escória do mundo e não deviam ser contadas como alguém que merecesse misericórdia. Esses são exatamente esses textos que mais me comovem, e essa passagem é uma das que mais me comove. Dificilmente eu consigo ler essa passagem sem, de fato, me emocionar. Porque Cristo, vejam que no texto vai dizer lá que Jesus, no verso 23, ele despediu, aliás, que ele não respondeu ao clamor daquela mulher. Por que Deus, às vezes, ele fica em silêncio, irmãos, quando nós estamos pedindo tanto? Por que às vezes, ele parece demorar? Lembram lá do episódio de Lázaro? As irmãs, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E diz o texto que Jesus, ele demorou 2 dias para chegar lá. Por que demorou tanto? Se podia estar antes. Por que Deus parece demorar tanto, irmãos, quando nós estamos tão necessitados daquela coisa para já, para ontem? Deus, ele vai demorar ainda não sei quanto tempo. Por quê? A resposta, irmãos, que nós vemos aqui nesse episódio, nós somos levados a concluir que o objetivo, de fato, era aperfeiçoar a fé daquela mulher. Assim como as irmãs de Lázaro e todos aqueles que viram o milagre ficariam muito mais espantados e maravilhados com alguém que ressuscitasse dos mortos e não simplesmente fosse curado enquanto estivesse vivo. Assim, de fato, assim da mesma forma, Cristo, ele espera o momento certo de lançar a isca da fé e aquela mulher morder a isca da fé e ser fisgada exatamente para o ponto que Cristo quer levá-la. E um certo comentarista vai dizer, inclusive, que essa mulher, no livro de Marcos, é a primeira pessoa a entender uma parábola de Cristo. No texto de Mateus, se a gente voltar um pouquinho na seção que antecede, Jesus ele está falando, né, contra os fariseus que se apegavam tanto às tradições e não observavam aquilo que era essencial à lei. E Jesus vai dizer, no verso 14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então ele disse, Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda. Nem os apóstolos entendiam as parábolas de Cristo. E essa mulher, ela entendeu de primeira o que é que Cristo estava querendo dizer com aquela comparação. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aquela mulher responde, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Levítico, capítulo 23, verso 22, nos diz algo muito interessante. Se você puder abrir, olha só o que diz, Levítico 23, verso 22. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para quem? Para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja como desde o Antigo Testamento
Deus já mirava o estrangeiro. Deus já mirava os gentios. Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano soberano para alcançá-los. E isso se materializa lá atrás com Levítico, desde, olha, quando vocês fizerem a colheita de vocês, estiver colhendo os frutos, aqueles que estiverem caídos no chão, vocês não vão pegar. Porque eu os fiz cair no chão para que o pobre e o estrangeiro tenha o que comer. São essas migalhas que caem das mesas dos seus donos. Vejam a percepção incrível que essa mulher teve. Era exatamente para esse ponto. Era exatamente essa resposta que Jesus ele queria arrancar dela. E é exatamente essa a resposta que ela dá. Provérbios capítulo 12, versículo 10. Você sabe o que é que diz? Provérbios 12, 10. Veja lá. Provérbios 12, 10 diz o seguinte: que o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Aquela mulher estava diante de um homem justo, que atentava para a vida dos cachorrinhos, digamos assim. Daquelas pessoas que reconhecidamente estavam numa posição inferior em termos pactuais, mas que, segundo o próprio Cristo, se assentaria com ele nas bodas do Cordeiro. E aí, meus irmãos, a reação de Cristo diante disso. Ó mulher, grande é a tua fé. É interessante quando a gente vê isso, irmãos, na boca de gentios. É interessante. Lembram o servo do centurião que havia adoecido? E o centurião diz, Jesus diz, não, eu vou lá curar o seu servo. Não precisa, Senhor. Porque assim como eu dou ordem aos soldados para que eles façam tal e tal coisa, basta uma palavra para que o meu servo seja curado. E Jesus exclama, nem em Israel eu vi tamanha fé. Pode ir que o seu servo está curado. E aquele homem, quando volta, ele pergunta, a que horas mais ou menos ele ficou curado? Ah, hora tal. Exatamente a hora que Cristo tinha falado. São as garantias, as seguranças que Deus ele vai nos dando, nos confirmando a sua fidelidade. O homem se assegura cada vez mais de que Cristo era poderoso. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada. O fato é, meus irmãos, que, como diz aí o texto da confissão, melhor do catecismo, aquela mulher ela tinha perseverança porque ela não saiu dali até que fosse abençoada. E como é que nós entendemos que essa mulher é uma israelita legítima de coração? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 9 e 10, acerca de quem é o verdadeiro israelita. São aqueles que tiveram os seus corações circuncidados. Lembram da história de Jacó? Que ele brigou com o anjo até o anjo abençoá-lo. E foi exatamente aí que Deus mudou o seu nome. Perseverou até ser abençoado. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. E essa mulher, irmãos, ela nos ensina que, de fato, nós precisamos perseverar em oração. E fazendo uma aplicação temática até, eu diria, muitas vezes nós nos vemos desesperados e preocupados com os nossos filhos. E eu ando conversando com a mãe exatamente sobre isso. Assim como essa mulher, irmãos, nós precisamos perseverar com Deus em oração pelos nossos filhos. E jamais deixar de acreditar que Deus, Ele é poderoso para mudar o coração mais endurecido e transformar em carne o coração mais empedernido, mais duro que já se viu.
E isso, evidentemente, aplicamos para outras coisas também. Se há uma causa legítima, se nós temos de fato uma solene apreensão da majestade de Deus, se nós temos uma profunda convicção da nossa própria indignidade, das nossas necessidades, dos nossos pecados, se os nossos corações são penitentes, gratos e francos, se nós de fato oramos com entendimento, fé, sinceridade, fervor e amor, nós precisamos perseverar em oração, esperando em Deus, com humilde submissão à sua vontade. É exatamente isso que essa mulher nos ensina aqui, nesse texto. A orar, de fato, irmãos, com perseverança, a orar com uma postura humilde, convicta da nossa indignidade, convictos dos nossos pecados, das nossas necessidades, com corações de fato penitentes, arrependidos, contritos. E ainda que Cristo, ele não quisesse, como diz o texto de Marcos, ser descoberto ali naquela casa, ele não conseguiu se ocultar, porque Deus, ele não rejeita um coração contrito. Aquela mulher achou ele onde ele estava e se atirou aos seus pés. Irmãos, a nossa oração é para que, de fato, Deus, ele encontre em nosso coração um coração semelhante ao dessa mulher, um coração contrito, um coração penitente, um coração grato, um coração franco, um coração sincero, de fato, quando estivermos orando, expressarmos para Deus as nossas reais necessidades, expor para Deus as nossas dificuldades, sabendo que ele vai nos ouvir. Talvez a resposta ela não chegue logo, né? Talvez ele demore um pouco. Talvez ele faça igual ele fez com essa mulher. Não lhe respondeu de imediato. Se é essa a nossa realidade, nós precisamos crer e perseverar que ele está querendo nos levar para o ponto em que a nossa fé estará cada vez mais refinada, cada vez mais firme. O Senhor se atrasou 2 dias e meu irmão morreu. Eu sou a ressurreição e a vida, diz Cristo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquelas 2 irmãs de Lázaro viram o maior milagre que elas jamais haviam visto. A ressurreição de um morto. Irmãos, que nós possamos, então, nos mirar nesses exemplos, nos mirar e nos apegar às misericórdias de Cristo e de fato crer que se Ele está demorando, se a minha resposta ainda não veio, é porque de fato a minha fé precisa ser mais fortalecida e mais refinada. E é isso que nós aprendemos aqui com esse episódio da mulher cananeia. Que as nossas bocas, elas expressem isso quando estivermos orando. E que também isso acabe sendo um testemunho não somente para os crentes ao nosso redor, mas inclusive para aqueles que não conhecem a Deus. Serão atingidos e abençoados pelo nosso testemunho. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos e bendizemos por Tua imensa bondade e graça. Senhor que nos permitiu estar aqui, ó Deus, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, Pai querido, com esta mulher cananeia, esta mulher que não era Teu povo, mas que se atirou aos Teus pés, suplicando por um milagre, por algo que somente o Senhor poderia fazer por ela, que era a libertação de sua filha. Ela que não desistiu, ó Pai, até que alcançasse o seu objetivo. Ela que se reconheceu como um cachorrinho, como alguém que come das migalhas, dos restos,
das sobras da tua misericórdia. Mas quão saciada ela ficou, Pai querido, com essas sobras. Quão saciados, ó Pai, ficamos com as migalhas da tua misericórdia. Faz-nos saciados, ó Pai, cada dia, com os lampejos da tua graça, com os farelos do pão da tua misericórdia, Senhor. Faz-nos apreciar isto. Dá-nos uma postura de fato condizente, ó Deus, com quem teve o seu coração quebrado, a fim de que nos aproximemos do Senhor com uma solene apreensão da tua majestade. É em nome de Cristo que nós a ti oramos. Amém. Irmãos,